Alô, para você que está assistindo aí o Câmera Mundi, um grande abraço do Marco Naninho. Otávio, obrigado por estar falando com a gente e bem-vindo a Curitiba. Eu é que agradeço, porque eu adoro a sua cidade, cara. O que te trouxe para cima dos palcos dessa vez? Foi o texto do Richard Greenberg? Foi o texto do Richard Greenberg principalmente, porque ele é um expoente desse neorrealismo americano. Ele, o Warren Leight, são autores que falam muito do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, mas eles permitem uma construção de personagens com várias camadas. Nesse caso específico, no caso do Richard Greenberg, ele coloca uma peça em 2 atos, só que em tempos diferentes. O primeiro ato em 1995 e o segundo ato em 1960. No primeiro ato nós fazemos os filhos e no segundo ato nós fazemos os pais. E é uma peça que fala de uma coisa que é muito importante para mim, que é essa questão da relação de pais e filhos. Porque no primeiro ato você tem os filhos julgando os atos dos pais. E no segundo ato você tem a revelação de por que os pais fizeram o que fizeram. Então tem essa dicotomia entre gerações. E ele passa isso de uma forma muito interessante, porque já no primeiro ato ele tem uma construção dramatúrgica diferente do segundo ato. No primeiro ato os personagens conversam, aí eles param, começam a conversar com a plateia, aí eles voltam para a ação entre eles, e no segundo ato já é uma coisa contínua só entre eles. Então ele brinca com a estrutura narrativa e permite para o ator a criação de personagens muito interessantes. E você é autor, diretor, aqui está sendo dirigido pelo Jô. Como é que é? Porque eu pergunto, porque todo mundo conhece ele pela TV, pelos programas de entrevista, de humor, né? Como é que é ele diretor? É que assim, poucas pessoas conhecem a trajetória toda do Jô Soares. O Jô, ele é autor, é diretor, é ator, é comediante, é apresentador, ele é pintor, é um excelente artista plástico, escritor, quer dizer, ele é um cara completo. E eu e o Jô, a gente costuma brincar que a gente se parece um pouco na direção, na abordagem que nós temos da cena, que é sempre a partir do ator. E é muito bom você se entregar para o Jô, porque o Jô é um homem muito direto. O Jô, você começa uma construção e ele fala assim, olha, até aqui está ótimo, depois dessa frase para frente que você fez, foi horrível. Maravilha. Mas horrível por quê? Foi horrível porque você passou a ter compaixão de você mesmo. Ele é muito direto, e como ele também é ator, ele sabe indicar para você aonde você está errando. E às vezes é uma palavra, uma chave e que já muda tudo, sabe? Então é muito prazeroso ser trabalhado por ele. Mais secretos. Aí você volta para casa e começa a escrever aquilo que você não consegue mais segurar dentro do peito. De 3 de abril a 5 de abril, 3 dias de chuva. Porra, é a previsão do tempo essa merda! Sabe essas pessoas caladas? A gente fica imaginando que elas estão guardando algum segredo. Não! O grande segredo é que não tem segredo nenhum! Ainda bem que ele morreu! Eu espero que esteja no inferno! Você está no projeto desde o início. Eu sei que foi exaustivo ali, os ensaios, as passagens, tudo, né? Levou um tempo. A troca de atores, assim, a troca de elenco. O quanto ajuda, o quanto prejudica não é a palavra certa, né? Mas tem que ensaiar tudo de novo, não tem? Tem, mas eu acho que é uma prática que acaba sendo muito salutar para o espetáculo. Por que eu digo isso? Se você pega grandes companhias internacionais, os caras, mesmo com um espetáculo em cartaz há 2, 3 anos, eles continuam ensaiando o espetáculo.
existe uma coisa muito parecida com o músico. Quem é músico entende muito isso. O Cello, que era o baixista da banda Detonautas, uma vez ele estava conversando comigo, ele já saiu da banda. E eles faziam já shows há muito tempo, e eu sou um cara que gosta de ensaiar. E ele falou assim, poxa, que engraçado, eu aprendi muito com o processo do Acústico MTV que a gente fez. Falei, por quê? Ele falou assim, porque a gente já tocava em shows há muito tempo as mesmas músicas. Só que para o Acústico MTV, você tem que ser um pouco mais apurado, mais precioso. Então os caras encheram muito o nosso saco, a gente ensaiou muito. Depois que eles gravaram, além deles retomarem eventualmente ensaios daqueles que eles já sabiam fazer, era muito mais precioso. Eles tocavam o instrumento de uma forma muito mais bacana. Nós não temos muito essa cultura do ensaio, e o ensaio é muito importante. Aquilo que você traz para o espectador, ele é fruto de um trabalho que tem inspiração, mas principalmente muita transpiração. O fato de você ter pessoas novas no elenco, além de fazer você rever o que você fazia, te faz ver que a conexão que você tem como personagem com outro personagem também pode ser diferente. Também é outra. Quando nós fazíamos a primeira temporada dessa peça, a Carolina fazia a peça, a Carolina teve que sair para fazer Novela das Sete, que era Além do Horizonte, e entrou a Adriane Galisteu, que é uma outra atriz, que pouca gente sabe que a Adriane é atriz, porque a Adriane é apresentadora também, excelente atriz, por sinal. Quando a Adriane entrou, muitas das pequenas relações que nós tínhamos em cena acabaram mudando, inevitavelmente. E eu aprendi muito mais do personagem em função disso. Agora que nós temos o Fernando na peça, no lugar do Petrônio Gontijo, que fazia a primeira montagem, e a volta da Carolina, a gente estabelece novamente uma outra relação e uma outra compreensão. É muito bom, na verdade. Assim, se eu pudesse te dizer que a cada ensaio a peça melhora, eu não estaria mentindo. Sim, antes da chuva começar, sabe? Quando o céu fica roxo, o vento sacode o toldo dos prédios, os edifícios acendem as luzes, é maravilhoso. Se você quisesse se secar um pouquinho. Não, obrigada. Sabe o que eu queria? Eu aceito um prato. Eu não bebo. Como assim? Eu sei até onde tem pedido aqui, Gabriel. Como você tem experiência de bastidores, tudo, me falar um pouco dos bastidores desse aqui, da iluminação, da cenografia, desse pessoal que é fantástico. Olha, eu acho que a cenografia é um elemento que sempre enche os olhos de quem assiste esse espetáculo. Por quê? Porque é um outro personagem da peça. Além de nós três, nós dialogamos também com esse espaço. Quem vê a peça entende, porque fala-se muito de arquitetura e fala-se desse lugar. Então esse lugar ele conversa com o espectador. Ele fala com o espectador também, porque ele fala com os personagens, ele é importante para isso. No primeiro ato, por exemplo, o cenário ele aparece todo envelhecido, destruído. No segundo ato, ele é recém-reformado, né? Então agora ele já está na destruição. Então assim, ele conversa. Esse foi um cenário primorosamente feito pelo Marco Lima, que acabou de ganhar um Shell com outro espetáculo meu, que eu dirigi, que eu escrevi, que eu quero os ouvintes, que eu espero trazer ainda para Curitiba. E o figurino do Fábio Namatame, que é um monstro. Isso que eu ia te perguntar, se ainda estava na estrada, tem que trazer esse espetáculo para cá, homem. Não, eu adoraria trazer, a gente está realmente pensando já faz um tempo em trazer o Caros Ouvintes aqui para Curitiba, que eu acho que é um espetáculo que emociona muito as pessoas, porque ele traz de volta o tempo da era do rádio. Por causa desse espetáculo, o Valcir Carrasco acabou me chamando, eu escrevo a radionovela do Etamundo Bom, e eu acho que as pessoas se encantam novamente com a ideia da radionovela, porque além de ouvir, elas conseguem ver como é feito. Então isso acaba sendo um outro atrativo, né? As pessoas, a gente esperava que fosse ter uma plateia de cabecinhas grisalhas, por conta, e não, é uma moçada, uma imensa moçada que quer ver como aquilo é feito. Isso é muito legal, né? De verdade, ali na frente, foi quando eles começaram a atirar contra todo mundo. De verdade! Aquele bando de homens fardados atirando contra as velhinhas da rádio, contra aqueles adolescentes. Aí eu corri, me agachei e fiquei abaixado embaixo do palquinho, até que um tiro o quê, homem? Fala de uma vez!
Um tiro destruiu o nosso aparelho de televisão. Meu tolo e ingênuo irmão bom, o insistente, mas brilhante Attila decide não morrer. Todos os projetos que eu tenho agora são de direção e fazer agora um longa-metragem da vida do João Carlos Martins. Faço uma série depois para a GNT e teatro volta a atuar com o Jô. Volta a atuar? Com o Jô. Nós vamos fazer no segundo semestre Troilio Cressida do Shakespeare, que é um dos últimos textos do Shakespeare. Vai ser o meu primeiro Shakespeare, e que é um elenco gigantesco. O Fernando faz também o elenco, e que é uma disputa também entre uma sátira ao universo bélico que o Shakespeare faz. Eu faço um dos generais, o Fernando faz outro dos generais, dirigidos pelo Jô, novamente. Eu tinha visto você falando que estava um pouco cansado de atuar, que queria só escrever e dirigir. Mudou, acabou isso. Não é que eu atualmente, como eu tenho muita demanda para dirigir e para escrever, e isso demanda muito tempo também, acaba te consumindo tempo. Você já olha, então depois de fazer esse aqui já vai fazer esse, depois desse fazer esse, depois desse fazer esse. Então acaba sendo tudo cronometrado. Eu não tive tempo de encaixar ainda um novo projeto meu para voltar. Eu até tive uma proposta para voltar com o monólogo que eu fazia. Eu falei assim, cara, eu não tenho tempo, eu não tenho como encaixar. Não é que eu não esteja cansado de atuar, é que é cansativo fazer tudo ao mesmo tempo. E eu sou perfeccionista. Se não estiver muito bom, eu não durmo à noite. Tá vendo? Obrigado mais uma vez e convidar o pessoal para vir assistir. Hoje não dá tempo, mas tem amanhã e depois ainda. Pois é, eu que agradeço você o espaço que você está nos dando. E você, se puder nos ver esse final de semana, agora de 8 a 10 de abril, aqui no Teatro Fernanda Montenegro, nós estamos em cartaz com 3 dias de chuva. É a estreia da turnê nacional da peça, dirigida pelo Jô Soares e escrita divinamente por esse americano chamado Richard Greenback, onde nós fazemos um conflito de gerações, onde fazemos os filhos no primeiro ato e os pais no segundo ato. E você vai ver que, assim como a sua, toda a família tem segredos. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Dá um copinho? Obrigada. Você nunca bebe? Não. Puxa, que pena, sabe? Eu acho que você devia beber. Não. Sério, beber até que de vez em quando faz bem pra gente. Não. Nossa. Coincidência, meu Deus, eu estou impressionada até agora. Não estava nos meus planos vir aqui para esse lado da cidade. Quais eram os seus planos? Eu não tinha planos, não.